Se você encontrou, Êxodo capítulo 26, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 14. A primeira leitura e depois nós faremos outras leituras. Então mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, nesse texto importante para o nosso tempo, para o povo de Deus, que foi do passado e agora é no presente a igreja de Cristo Jesus. Mesmo assentado, mas com toda a reverência, com todo o temor e tremor que a palavra do Senhor exige e requer de nós, faremos a leitura. E diz assim a palavra do Senhor: faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Enfeite as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para tornar uma cortina longa e depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Faça laços de tecido azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto devem coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-os para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo será formado de uma só peça, ou uma peça contínua. Faça 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 6 restantes para formar outra cortina longa. No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurada sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e prenda com eles os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua. Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurados de cada lado os 45 centímetros restantes do tecido, para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Complete a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingida de vermelho e uma camada de couro fino. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Pai, Tu és o Deus dos detalhes. E o Senhor deseja ser adorado também nos detalhes da nossa vida. E nós, por muitas vezes, não prestamos atenção nisso. Mas clamamos que nesta manhã o Teu Santo Espírito venha esclarecer a nós que o Senhor se importa com a nossa vida por completa, inclusive nos detalhes. Nos ajuda, Senhor, a compreender, a entender e principalmente a praticar o texto que acabamos de ler. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. O Deus a ser adorado. Esse é o título do sermão. O Deus a ser adorado. Bem, é interessante a gente olhar porque os homens costumam inventar os seus próprios deuses. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E isso vem formando em nós, a nossa mente, deuses, que não são deuses coisa nenhuma. Nós somos levados pela cultura a criar o próprio Deus, ou até mesmo a cultura evangélica, de dentro da igreja, que ouve e medita na palavra do Senhor, mas costuma, mesmo assim, criar o seu próprio Deus no coração. E quando nós, os homens, criamos o próprio Deus,
nós também inventamos as maneiras, ou dizemos as maneiras pelas quais esse Deus será adorado. Como nós adoraremos esse Deus que nós mesmos criamos? Porque somos nós que criamos esse Deus e, portanto, nós também sabemos como deve ser adorado. Nós inventamos as maneiras de ser adorado esse Deus. Não é Ele que dá as cartas, não é Ele que dita as regras. Afinal de contas, esse Deus inventado pela imaginação humana está sob nosso controle, vive sobre o nosso controle. Porém, o Deus verdadeiro não é um produto da imaginação humana. O Deus da Bíblia não é algo que foi criado por nós. Deus já existia e Ele existe e existirá para todo sempre, por toda a eternidade. Antes de qualquer coisa ser criado, Deus já existia. Em sua plenitude, nas 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se completam e não há necessidade de nada. Esse Deus, é sobre esse Deus que estamos falando no livro de Êxodo. E Ele insistentemente se revela ao homem. Ele revela a sua palavra, Ele revela a sua vontade, Ele revela-se através de Cristo Jesus, Ele revela-se através da criação, mas Ele se revela nos mínimos detalhes de cada passagem bíblica, a fim de ser adorado. A fim de ser adorado. O fim principal, ou primeiro do homem, é adorar a Deus e gozá-lo da sua presença por toda a eternidade. Mas esse Deus é tão zeloso conosco, com a gente mesmo, que Ele vai revelando a maneira que Ele deseja ser adorado. O jeito que Ele quer ser adorado. Não é como nós queremos fazer ou como desejamos fazer. É Ele mesmo que estabelece a maneira pela qual deve ser adorado. E o tabernáculo tem muito a ver com isso. A construção do tabernáculo tem muito a dizer pela qual a maneira Deus deseja ser adorado. O Deus a ser servido, nós podemos ver em todo o texto de Êxodo e em toda a Bíblia. O Deus a ser servido também é o Deus que revela o seu plano e estabelece os princípios, os detalhes pelos quais nós podemos servi-lo. Então, o resumo, a verdade central desse texto é o seguinte: Deus revela o seu plano e estabelece os detalhes de como deve ser adorado. Ele vai revelando gradativamente o seu plano. Em cada passagem, no Antigo e no Novo Testamento, ele vai revelando qual é a sua vontade, mas ele vai revelando em detalhes como devemos adorá-lo. Sobre essa verdade, gostaria de dizer 3 princípios nesta manhã, da revelação de Deus e o desejo de Deus de ser adorado por nós, os seres humanos. O primeiro princípio é que Deus revela o propósito da sua habitação, do templo. Diz aí os primeiros versículos, o primeiro versículo que lemos, ele está falando a Moisés, no Monte Sinai, durante aqueles 40 dias, 40 noites, que Moisés está ali na presença do Senhor, recebendo as instruções, e ele fala: faça um tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Entre as cortinas, com fios de tecido azul, roxo e vermelho. E com querubins bordados com habilidade. Os detalhes que o texto apresenta não são meros caprichos ou exigências inatingíveis do ser humano. Isso revela muito sobre a verdade de que Deus é santo, que Deus é o Senhor, que Deus deseja habitar no meio do seu povo. E para isso precisa ser preparado o ambiente. Pela sua santidade, pela sua majestade, pela sua grandeza. Tudo isso está sendo revelado aqui nesses detalhes. Mas revela que Deus deseja habitar no meio do seu povo. Ele estabelece os parâmetros. Ele ensina aquele povo e ensina a igreja hoje os parâmetros e vai determinando
como podemos nos achegar até ele. Então Deus ordena que Moisés escreva, anote ou lembre-se, quando descer do Monte Sinai, para transmitir as instruções ao povo, ele ordena que seja feito cortinas internas para o tabernáculo. Ele fala as medidas, ele fala as cores. Interessante que cada fio, cada detalhe, ou por exemplo, a cor azul, roxo e vermelho, e nada foi deixado por acaso, nada foi dito por acaso. Isso revela a glória, a santidade, a majestade de Deus. Cada um desses detalhes, e principalmente o desejo de Deus de ensinar aquele povo de que ele habitaria no meio do seu povo. Mas é de acordo com as regras dele, com o desejo dele, com o jeito dele. Eu falei bastante isso no domingo passado. Eu falei um pouco sobre essas coisas no domingo passado e gostaria de dar continuidade nesse domingo, nesta manhã. Bem, os detalhes dos tecidos são carregados de simbolismo e de significados importantes para o povo de Israel. O linho fino torcido que aparece aqui era um linho raro, de alta qualidade, que precisava ser feito com extremo cuidado. Era um trabalho manual, não era comprado no mercado, mas era algo elaborado manualmente, com todo o zelo, com todo o cuidado que Deus assim manda. Cada uma das cores, por exemplo, que a gente vê aí, o azul, o roxo e o vermelho, cada um carrega algo importante, algo significativo para a obra do Senhor. Mas, de alguma maneira, Deus está ensinando o seu povo. Por exemplo, o azul aponta para a realeza celestial, pois o azul era uma cor rara, valiosa no mundo antigo. Não era tão comum como hoje. Hoje a gente vai no mercado e compra um tecido azul rapidamente, da cor, da tonalidade do azul que a gente escolhe. Está lá no mercado, vai lá em Campinas, no mercado de Campinas, ali naquelas ruas de tecido, você encontra várias tonalidades do azul. Esse azul é diferenciado, porque no mundo antigo era muito valioso, não era tão comum, não existia mercado, portanto deveria ser feito à mão. Então, Deus está revelando a sua majestade, a sua grandeza, mas pode ser que esteja apontando ou esteja associado com o céu. O azul do céu que apresenta-se, hoje a gente pode sair ali e verificar como é bonito esse azul celeste. Mas ele está dizendo principalmente, lembrando que Deus é o Rei Celestial. Ele habita entre os querubins, ele está sentado no seu trono no céu, e ele governa desse trono todo o céu e toda a terra. A autoridade de Deus não é como a autoridade humana, não é como a autoridade terrena. Está dizendo que Deus está sentado no seu trono glorioso, e de cima ele então governa todo o céu e toda a terra. Isaías, no capítulo 66, versículo 1, vai dizer exatamente isso, que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, e Ele está sentado nesse trono de glória. O roxo pode ser visto, a cor roxa que aparece também, pode ser vista como algo relacionado à dignidade real. Era uma das cores mais caras da antiguidade. Interessante isso. Um povo maltrapilho, e que acabara de sair da escravidão, e Deus entrega algo que era caro naquele momento, dá uma tarefa para Moisés e para o povo para produzir um tecido caro, raro. Só Deus para fazer isso. Deus é quem provê, Deus é quem traz as riquezas. E Deus requer a fidelidade do seu povo em meio a essas riquezas e também em meio às dificuldades. Mas o roxo aponta então para essa dignidade real. O roxo era utilizado por grandes reis
na antiguidade, para enfeitar as vestes dos reis. Então mostra que Deus é quem deve ser honrado, é quem mantém ou quem tem toda a riqueza. Deus é quem tem todo o poder, só Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Demonstra que Deus é o grande rei da aliança entre o povo e Ele mesmo. O vermelho vai na direção de uma realeza conquistada por sangue. Sabemos que na antiguidade uma nação lutava contra a outra e o rei conquistava o seu território derramando sangue. O vermelho está associado a essa conquista através de sangue derramado, mas frequentemente também, naturalmente, é claro, que estava associado ao sacrifício e à expiação, pois também comunica poder, autoridade e vitória. Isso é o que está por detrás aqui do vermelho. Num contexto real, o vermelho era usado em vestes e enfeites ligados à nobreza, ao governo, a autoridades. Agora no tabernáculo, essa cor lembra que o rei habita entre o seu povo, mediante o sangue dos sacrifícios que serão derramados para chegar no tabernáculo. Mas à luz do Novo Testamento, se olharmos para o Novo Testamento, claro que vamos lembrar do vermelho do sangue de Cristo Jesus. Que este é o rei sobre todos os reis, ele é o Senhor dos exércitos, estabeleceu o seu reino derramando o próprio sangue, não de outras nações, não de outra pessoa, não de outro sacrifício, mas Cristo é o grande rei que conquista, o que anuncia, o que chega com o reino de Deus trazido, ou ele mesmo trouxe o reino de Deus à terra, derramando o seu próprio sangue. Ele sendo o próprio sacrifício, ele não sacrificou outras nações, ele não sacrificou outras pessoas para conquistá-los, muito pelo contrário, ele se entregou na cruz e o sangue dele foi derramado para sermos conquistados por ele, para podermos entrarmos no reino dele. Eis que é cumprido, ele fala lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. Está cumprido, o tempo está cumprido. Isso que é chegado o reino de Deus, você está tão próximo do reino de Deus que pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado por Cristo. E Ele convida, venha, entre no reino de Deus, através de arrependimento e fé no seu sacrifício. O texto apresenta alguns detalhes importantes e um deles, outro detalhe importante, é que Deus ordena que seja bordado querubins. Deus fala para Moisés, faça querubins, com detalhes, em detalhes, manualmente, nessas cortinas. Talvez para lembrá-lo sobre a realidade celestial, sobre onde Deus habita, e provavelmente esteja retratando a consequência do pecado também. Por quê? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, após o homem ter pecado, Deus afasta o homem porque ele não habita onde há o pecado, ele não comunga com o pecado, não porque Deus é ruim, não porque Deus é maldoso ou vingativo, mas ele não habita onde há o pecado, ele afasta o homem da sua presença. E agora ele coloca querubins para vigiar o seu local, para separar onde a sua presença do homem. Agora a cor, as cortinas podem indicar no tabernáculo que há uma separação, mas que Deus está num trono celestial e o homem está aqui embaixo. Não há como alcançar a glória de Deus, não há como chegar até Deus. Em diversas passagens das Escrituras, está descrito que Deus está entronizado acima dos querubins, ou habita entre os querubins.
1 Samuel 4, versículo 4, 2 Samuel 6, 2, 2 Reis 19, 15, Salmo 80, Salmo 99, tudo fala dessa realidade de que Deus habita entre os anjos, entre os querubins. E a presença aqui dos querubins no tabernáculo comunica isso, que este é o lugar que Deus vai habitar. Deus habitará no meio do seu povo através do tabernáculo. O desejo de Deus já foi dito, mas é bom a gente ficar repetindo sempre. É estar no meio do seu povo. Mas isso não significa que ele abandone a sua santidade. Deus continua santo. E Deus faz questão de dizer isso para nós. Não é o fato dele estar entre nós hoje, aqui entre o seu povo, entre a igreja, que ele deixou de ser santo, que ele se contaminou. Ele deixa claro isso, deixou claro no passado, para Israel do passado, e deixa claro para a igreja hoje. Precisamos de um mediador, precisamos de um Senhor, precisamos de alguém que nos leve até a santidade de Deus, até o trono de Deus, e esse é Jesus Cristo. No passado eram os sacrifícios dos animais, no tabernáculo, depois no templo. No Novo Testamento se torna a pessoa de Cristo Jesus. Deus então ordenou a Moisés, faça 5 cortinas e fala para uni-las. Elas estavam separadas, mas de alguma forma Deus orienta a Moisés que una essas cortinas e torne uma só estrutura, uma só tenda, uma só cobertura, trazendo a lembrança de que Deus deseja um povo unido. Ele quer ensinar para Israel que ele habita no meio do seu povo, e o tabernáculo estava no centro do acampamento de Israel, e Deus quer trazer todo esse povo para o centro da sua vontade, unidos, vivendo em um só propósito, em um só sentido. No Novo Testamento essa verdade é repetida ou desenvolvida através da igreja. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, vai falar que nós somos um corpo. E apesar de termos bastante dons, cada um recebeu um dom de Cristo ou um dom do Espírito, mas nós nos tornamos um só corpo, uma só família. Então, as cortinas, a confecção das cortinas aponta ou fala algo sobre a obra de Cristo. Pode ilustrar ou ilustra a obra de Cristo que reconcilia e une um povo para Deus, para toda a eternidade. Sem Cristo, o homem fica separado, está abandonado, andando em seus pecados, mas em Cristo nós somos unidos e nos tornamos uma só família, um templo espiritual, como Efésios capítulo 2, versículo 14 a 22 vai falar, que nós nos tornamos o templo de habitação do próprio Deus. Então Deus vai revelando e falando a Moisés sobre o seu propósito da sua habitação. E ele fala no versículo 7, no versículo 11, no versículo 14, sobre esta cobertura, de estar coberto a presença dele, de estar ali embaixo da cobertura dele. Cobertura espiritual é dele. Interessante isso, né? Tem gente que na modernidade que fala, eu estou debaixo da cobertura espiritual de tal pastor. Se for na minha, meu amigo, me desculpe, mas você está errado. Eu não cubro ninguém. Espiritualmente não. Quem cobre é Cristo. Quem cobre é o próprio Deus. Você vive embaixo da cobertura de Deus. Leia o Salmo 91 e o que está dizendo ali? Aquele que está no esconderijo do Altíssimo é debaixo da autoridade de Cristo. Eu estou no mesmo lugar que você. Eu não sou diferente, eu não sou melhor que vocês. Eu necessito de Cristo me orientando. Ele é o meu pastor. Salmo 23. Ele é o meu bom pastor. Ele quem deu a vida por nós. João 10.
Ele quem dá a vida pelas suas ovelhas. Se você está, mais uma vez, caminhando debaixo da cobertura de meros homens, você está errado e vai dar ruim na sua vida. Porque esses homens são falhos, mas Deus tem misericórdia de nós. Então é Deus quem nos cobre, é Deus que nos protege, como o salmista vai lembrar em Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o Senhor que está guardando a sua vida. Mas o principal propósito da construção do tabernáculo é apontar para Cristo. E veja que interessante, aparentemente essa construção não deveria ser tão bela, tão bonita. Tem pelo de cabra, de carneiro, cobrindo a estrutura. Visualmente não deveria ser uma construção. Os arquitetos modernos iriam dizer, o que é isso? Quem fez isso? Não é? Mas isso aponta também para Cristo. Isaías 53, versículo 2, vai afirmar que o Messias não possuía aparência externa que atraísse qualquer tipo de pessoa para ele. Ele não era tão belo, tão bonito. Essa pintura de um Jesus loiro, de olho azul, é uma pintura que desconfigura o nosso Cristo. Não era esse bonitão, viu? Mas ele atraía, e assim como o tabernáculo escondia ou tinha dentro de si algo valioso, que é a presença de Deus, Cristo, mesmo não sendo belo de aparência, ele trazia a glória de Deus. Ele apresentou a glória, a aparência, ele é a própria pessoa de Deus e trouxe essa pessoa, a beleza de Deus, a santidade de Deus, todo o esplendor, toda a majestade estava nele. E ele se tornou visível, como o autor de Hebreus vai dizer. Então Deus estabeleceu as suas regras, a sua maneira de como deve ser adorado no tabernáculo, depois no templo e agora na igreja. É Ele que fez. Então, o segundo princípio é que Deus estabelece os fundamentos da sua obra. Ele estabelece o propósito. Eu desejo estar no meio de vocês. Esse é o propósito. Eu quero que vocês me adorem. Mas existem as regras que eu mesmo estabeleci. E ele estabelece os fundamentos da sua obra. Veja aí os versículos, a partir do versículo 31, ele vai dizer que, aliás, a partir do versículo 15, ele vai falar sobre a estrutura. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações devem ser idênticas. O versículo 15 vai falar isso para nós. Todas as tábuas possuíam a mesma medida, a mesma forma, o mesmo revestimento de ouro. Nenhuma era maior que a outra, ou era mais enfeitada que a outra. Isso significa que nenhuma era mais importante que a outra. Nem melhor, nem pior. Isso ensina a gente que, mesmo existindo diferentes funções e dons aqui na igreja, nós temos o mesmo valor diante de Deus. Nós somos iguais diante de Deus, não há acepção de pessoas, na verdade. A palavra do Senhor vai dizer que Deus não descarta nenhum, mas todo mundo está no mesmo patamar, no mesmo jeito. Não existe um destaque, uma peça que se destaque dentro da igreja. Não é um pastor. Por isso, é importante termos mais líderes, como oramos recentemente, e como estamos orando constantemente. Mais líderes, porque a igreja é do Senhor. Quem deve se destacar no nosso meio é Ele. A glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle, não é o homem. Não há ninguém aqui nesta igreja tão capaz que possa ser o dono, que possa se destacar tanto um dos outros. No presbitério desta igreja nós tratamos
Todos iguais. Todos são pastores, todos são líderes, todos têm as suas responsabilidades, todos têm os dons que Deus deu. Ninguém é melhor do que o outro. É isso que está dizendo. As tábuas eram iguais, porque também serviam ao mesmo propósito, no mesmo sentido, no mesmo rumo, uma dependia da outra. Nós dependemos um do outro e nós somos um corpo bem ajustado, como diz a canção, como diz Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nós precisamos, estamos unidos em um só, que é Cristo Jesus. Mas ninguém é mais importante, ninguém se destaca. Ainda hoje, Deus não mede os seus servos por posição social, por riqueza, por influência. É pelo coração que Ele mede. Pela entrega de coração, pela entrega de vida, pela fidelidade a Ele em primeiro lugar e pela fidelidade a uns aos outros. Não tem melhor. Não tem. Se você está procurando um líder melhor do que Cristo, me desculpe. Um super líder não tem super crente, não tem santarrão. Cuidado com o santarrão. Olha isso aqui, hein? Cuidado. Claro que nós devemos, é bíblico, exortar uns aos outros. Mas tome cuidado com aquele irmão que arrota coisas e moralidade. Claro que nós devemos cuidar do testemunho. E fugir, inclusive, da aparência do mal. É o que a Bíblia recomenda. Mas, meus irmãos, assim como eu exorto, eu tenho que aprender a ser exortado, a ser corrigido pelo irmão, sabe? A ser orientado. Na igreja, todo mundo estamos no mesmo balaio, na mesma página. Podemos aprender uma lição muito importante diante de tudo isso. Que a glória pertence a Deus e não aos homens. Ele não divide a sua glória com ninguém. É somente dele e para ele. Mas a uniformidade, apesar de nos tornarmos juntos um só, ela não afasta ou ela não diminui a responsabilidade de cada um. Nós somos sim únicos, nós somos um só corpo, mas cada um recebe a sua tarefa. Cada um, como as tábuas, cada uma tinha a sua importância. E Deus vai mostrando que Ele é um Deus de ordem, como já conhecemos, como já sabemos. E Ele relembra a Moisés para passar adiante ao povo que tudo deve ser feito da maneira que Ele mesmo planejou. Veja o versículo 30. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Mais uma vez, Deus está falando. Eu quero ser adorado. Eu quero ser glorificado. Eu quero habitar no meio do povo. Mas precisa ser do meu jeito. Não é do seu jeito. Não é do jeito do líder, mas é do jeito do Senhor. E esse princípio, é reafirmado no Novo Testamento, quando Paulo escreve: mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, versículo 40. Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Então Ele deseja ser adorado no meio do povo que o busca. Ele deseja que o coração esteja sincero, conforme a palavra dEle, conforme Ele está revelando na sua palavra. E a Bíblia vai apresentar o modelo do culto, como deve ser o culto. Então o culto deve ser uma entrega de coração, uma adoração sincera, em espírito e em verdade. Mas o culto não é algo irracional, uma doideira, uma bagunça. Não pode ser. Deus é um Deus de ordem. E Ele deseja ser adorado também com ordem e decência. Paulo enfatizou isso. Paulo falou isso às igrejas que ele plantou. Ele diz, preste atenção.
É melhor eu falar 5 palavras que os irmãos entendam do que eu falar 1000 que eles não compreendam. Para de espetáculo. Muita gente está fazendo show ao invés de culto. Não é show, é culto, é diferente. Não entremos nessa de fazer show, de apresentação. É culto ao Senhor. Deve ser da maneira que Ele planejou. E o culto é racional, é pensado, é compreensível e deve levar a igreja a ser edificada, ensinada. Não é só para um. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O termo aqui, culto racional, indica que a adoração é consciente. Não é entrar em transe, que a gente perde o controle completamente da nossa realidade. Isso é outra religião. Isso é outra coisa. Não é o cristianismo. O cristianismo é pensado, muda, inclusive o nosso modo de pensar, naturalmente. Mas é racional, você precisa chegar em um raciocínio lógico. Não é movido pelas emoções. O culto não pode ser isso, gente. Nas minhas emoções, as minhas preferências. Paulo vai dizer ainda em 1 Coríntios capítulo 14, e ele vai ensinando que o culto deve contribuir para o crescimento espiritual da igreja, para o entendimento do que é a palavra de Deus, para o entendimento de quem é Deus, de quem nós somos, de quem é Cristo Jesus, o que Ele fez por nós, como nos achegamos até Ele. Então, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, ele diz: faça-se tudo para a edificação do corpo. Trabalhe para isso. Então, o culto cristão deve ser nesse sentido de compreensível, edificante, para que Deus seja louvado, seja glorificado no nosso meio. Nós precisamos saber o que estamos fazendo aqui. O que te traz aqui todo domingo? Essa é uma pergunta interessante. O que te faz levantar cedo todos os domingos para vir até aqui? Igreja não é um clube. Não é um clube social entre amigos. Não é uma ação entre amigos. Nós somos amigos, mais chegados que irmãos, inclusive. Mas igreja, esse local é um local de adoração a Deus. Então venha, se você ainda não percebeu isso na sua vida, pergunte no próximo domingo: por que eu vou lá? Por que eu estou indo lá? Então, pergunte ao Senhor. Então, relacionando isso ao tabernáculo, vimos que Deus estabeleceu uma estrutura organizada para o culto prestado por Israel. Havia uma ordem, um significado e um propósito em cada detalhe. Assim também o culto da igreja deve refletir a ordem de Deus, permitindo que a sua palavra seja entendida e que o povo participe conscientemente da adoração. Eu conversei com um irmão que ele disse que teve uma experiência. Ele é irmão em Cristo e ele trabalha em manutenção elétrica. É um engenheiro elétrico. Então ele foi chamado para fazer uma manutenção de uma instituição religiosa. E falou que eles tomam um determinado chá. E tem 3 momentos para tomar, ou 4 momentos para tomar esse chá. E a pessoa perde completamente o controle. Entra em êxtase, em transe, de uma maneira que perde o controle do corpo, da mente. E fica ali, viajando, como eles mesmos dizem. Isso não é culto a Deus. E se perguntarem a eles, estão buscando a Deus. Mas isso não é culto a Deus. O culto a Deus, eu estou sabendo, eu penso sobre o que estou fazendo, né?
Então Deus estabeleceu os fundamentos. Ele estabeleceu os fundamentos do tabernáculo, depois do templo, e foi Ele mesmo que estabeleceu os fundamentos da igreja, ou o fundamento da igreja. E esse fundamento é Cristo, a rocha eterna. A igreja é constituída, edificada em Cristo. Veja o que Mateus, capítulo 16, versículo 18 diz. Próprio Cristo falando para Pedro: também eu lhe digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo Jesus é a pedra angular, a rocha eterna, aquele que dá vida à igreja, aquilo que foi edificado a igreja em cima da rocha eterna, que é Cristo, a própria palavra encarnada. Cristo veio e edificou a sua igreja, e Ele continua edificando, construindo tijolo após tijolo, na palavra dEle. Ele quem edifica a igreja, Ele quem sustenta a igreja, Ele é o fundamento da igreja, é Ele quem devemos buscar, é Ele o sentido da igreja, é para Ele que a igreja existe, não para nós. Cristo Jesus é a rocha que os construtores antigos, ou seja, os judeus, rejeitaram. Eles rejeitaram. Ao longo da história, impérios caíram, perseguições surgiram, falsas doutrinas, falsos mestres se levantaram, e incontáveis inimigos da igreja se levantaram, mas a igreja persiste e existe até hoje por causa da sua rocha, que é Cristo, firmado em Cristo, e vivemos para Cristo. É Ele quem sustenta a sua igreja. Durante séculos isso aconteceu e vai continuar acontecendo, por conta do fundamento, das bases, ou da base que sustenta. A igreja atravessa séculos, porque o seu fundamento não está na areia, nas realizações humanas, mas na rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Terceiro ponto, terceira observação que vamos fazer é que Deus determina os limites e o seu acesso à sua presença. Ele estabelece limites. Se olharmos a partir do versículo 31 até o versículo 37, no versículo 31 ele vai dizer assim: para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido, enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. E à primeira vista você pode pensar que é apenas uma repetição das instruções anteriores sobre as cortinas do tabernáculo. Mas na verdade Deus está descrevendo aqui um elemento completamente diferente. Ele está descrevendo agora um véu para separar o lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos. As primeiras cortinas que foram descritas do versículo 1 ao versículo 14, é para a cobertura, todo o tabernáculo. Agora essa segunda cortina vai no interior do tabernáculo, para dentro do tabernáculo. O véu ensinava uma verdade fundamental que insiste até hoje. A verdade é que Deus habita no meio do seu povo, mas sua santidade impede o livre acesso do pecador à sua presença. Deus habita, mas ainda há uma barreira. Havia uma barreira entre Deus e o homem, e é impossível o homem se aproximar de Deus sem a mediação e sem a expiação de pecados. A confecção do véu não era uma repetição das cortinas anteriores. Ela sim tinha as qualidades, algumas características, as mesmas características das anteriores, mas o fim, o propósito era diferente. Era estabelecer essa barreira entre Deus e o homem. Então Deus fala no versículo 33, veja aí comigo: pendure a cortina interna, já está dizendo qual é o objetivo, com colchetes, e coloque a arca da aliança atrás desta cortina. Essa cortina
separará o lugar santo do lugar santíssimo. O tabernáculo era dividido em 3 áreas principais, cada uma revelando um aspecto importante sobre a aproximação do homem com Deus. O primeiro ambiente era o átrio ou pátio, em que todos os israelitas podiam se achegar, podiam estar ali. Eles podiam chegar e oferecer sacrifícios a Deus. Todos os israelitas faziam isso. Nesse pátio ou átrio estavam ali o altar do holocausto, onde os sacrifícios eram oferecidos, a bacia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam para ministrar, para cumprir os seus ministérios. O átrio ensinava então que o pecador não pode se aproximar de Deus antes do sacrifício, antes da purificação, antes da limpeza. É necessário ser limpo. Sede santos, pois eu sou santo. Sede santo. Sem a santidade, ninguém. Não é um ou outro. Ninguém. Não é um pastor. O pastor pode, que ele é mais santo que eu. Não, ninguém. Sem a santidade, sem a limpeza, ninguém verá a Deus. Então é isso que está apontando, ou para isso que está apontando o átrio, o pátio, o primeiro pátio. O segundo ambiente era o lugar santo. Era o primeiro compartimento já dentro da tenda. E apenas os sacerdotes podiam entrar ali para exercer seu ministério. Nele estavam o candelabro de ouro que iluminava o ambiente, a mesa dos pães da propiciação, que continha os pães representando ali as 12 tribos de Israel diante de Deus, e o altar do incenso em que subia continuamente o aroma suave, agradável a Deus. O lugar santo ensinava que a comunhão, o serviço, a adoração também só é possível através de sacrifício, através de santificação, também do sacerdote. O sacerdote só entrava uma vez. Nesse local ele entrava mais vezes. Mas no terceiro ambiente, que era o lugar santíssimo, era o compartimento mais interior do tabernáculo, mais para dentro, que separava o lugar santo, e era separado por esse véu, por essa cortina bordada por querubins. Ali estava a arca da aliança e também as tábuas da lei, o propiciatório, a tampa da arca, onde o sangue era aspergido para a expiação de pecado. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava neste local, atrás da cortina, e oferecia sacrifício. Espiava sangue na tampa, pedindo perdão por ele e pelo povo. O lugar santíssimo ensinava a santidade absoluta de Deus e a impossibilidade do pecador entrar na presença de Deus sem a mediação, sem alguém para te levar até lá, no lugar santo, santíssimo. Interessante que isso, mais uma vez, nos lembra da pessoa de Jesus Cristo, que ao ser morto, crucificado, em Mateus capítulo 27, versículo 51, vai dizer que o véu do templo, veja, aqui em Êxodo está sendo construído o tabernáculo, que é o mesmo modelo que é reproduzido depois no templo, ou é um molde para depois Salomão fazer o templo. Mas a cortina mantém, a separação entre Deus e o homem mantém-se. Em Mateus capítulo 27, versículo 51, Jesus morto na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que o véu se rompeu, a cortina se abriu, de cima a baixo. Não foi de baixo para cima, de cima a baixo. A cortina se rompeu, dando-lhe e me concedendo a liberdade, o acesso a Deus. Agora nós podemos achegar a Ele, mediante a fé em Jesus Cristo. Nós já podemos chegar até o trono de graça, até o trono de Deus, mediante
a fé, a entrega de vida nas mãos de Jesus Cristo. Então o tabernáculo mostra, aponta nessa direção de Cristo Jesus, cumprindo tudo isso. Tudo isso encontra seu cumprimento, que foi estabelecido no Antigo Testamento, em Cristo Jesus. Cristo cumpriu a lei. Eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la, é que ele diz lá no Evangelho de Mateus. O autor de Hebreus vai lembrar isso, vai falar isso em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Lemos aqui no início do culto, ou no decorrer do culto, mas gostaria de repetir a leitura. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo. Quer dizer, não é igual aos animais mortos. Novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Você é livre para chegar-se diante de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício. Ainda hoje, existem homens e mulheres separados de Deus, que há uma barreira que impede esse homem e essa mulher de se achegar até Deus. E essa barreira se chama pecado. É isso que nos separa de Deus. Ainda hoje, o homem, desde a sua queda, a Bíblia ensina que desde a queda, o homem tenta, por diversas maneiras, pelas suas próprias forças, se achegar até Deus. Lembra da Torre de Babel? O esforço que o ser humano estava fazendo para chegar até Deus. Hoje, o ser humano continua construindo a sua Torre de Babel. Seja na religião, nas boas obras, na filosofia, na sua espiritualidade, na tradição, na moralidade ou no mérito próprio. Eu vou chegar pelas minhas contas, pelo meu esforço. É mentira, você não vai chegar. Você não vai ter acesso. A Bíblia afirma que há só um mediador entre Deus e o homem, e esse é Cristo Jesus, que se fez homem. 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5. E olha só o que próprio Jesus declara em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou Jesus é mentiroso, ou Jesus é louco, ou Jesus é verdadeiro. O Jesus é sincero. Jesus é Deus que se tornou homem e abriu o caminho para chegarmos até Ele. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele não mente. E eu creio na verdade dele. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é o único caminho que leva ao Pai. Não há outro caminho, não há religião. O véu do tabernáculo nos ensinava que existia essa separação, mas o Novo Testamento vai dizer que essa separação foi rasgada pelo sangue do sacrifício de Cristo Jesus, e agora foi removida a separação e temos livre acesso a Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Essa verdade serve para aquele que está lá fora, no mundo. E essa verdade serve para cada um de nós também. Para quem está na igreja. Meus irmãos, não basta ser religioso. Não basta ser bonzinho. Não basta isso. Nós não conseguiremos. Não conseguiremos. Pela religião nós não conseguiremos. Pela tradição nós não conseguiremos. Pelos nossos esforços não conseguiremos. Só há um caminho. Só há uma porta para acesso a Deus. Essa porta se chama Jesus Cristo de Nazaré. O véu continua fechado para todo aquele que confia em si mesmo. Mas ele foi rasgado de cima a baixo para todo aquele que se aproxima de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gostaria de concluir, meus queridos, da seguinte maneira. Quero fazer um apelo. Quero fazer um apelo a você.
Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo e deseja entregar hoje, vem aqui. Não, você não vai conseguir. Sem Cristo, você não tem acesso a Deus. Sem Cristo, você está condenado a ir para o inferno. Se você ainda não decidiu por Cristo, vem aqui. Nós queremos orar por você. Você quer decidir hoje? Você quer gozar eternamente da presença de Deus? Entregue sua vida a Cristo. Entregue hoje. Decida por Ele. O mundo vai te oferecer vários caminhos. Mas esse mundo vai te oferecer os caminhos para a perdição, para a condenação eterna. Jesus oferece um caminho. Jesus mesmo, Ele é o caminho. E ele pode ser estreito, sim. Pode ser difícil, sim. Mas é gostoso andar com Cristo. Como é bom andar com Cristo. Não somente aqui. Deus deseja estar na sua vida. Não só aqui, mas por toda a eternidade. Mas quero falar também para você que, assim como eu, já entregou sua vida a Cristo. Se você está achando difícil, aproveite a presença dEle, a liberdade que Ele te deu. Aproveite a liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Se achegue a Deus, se aproxime de Deus. O caminho foi aberto. O véu já se rompeu, já se rasgou. Você tem acesso livre a Deus. Você não precisa de um outro mediador. Você não precisa de um outro sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Cristo Jesus. Então coloque a sua vida, entregue as suas dores, seu sofrimento, suas angústias, suas mágoas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Mais uma vez, vamos orar, queridos, agradecendo ao Senhor. Pai Santo e bendito, nós te louvamos, ó Deus, te adoramos. Bendizemos o teu nome, porque tu és o único digno de louvor, de adoração. Tu és o único Deus a ser adorado. E o Senhor não foi criado por nós. Ó Deus, que maravilha em saber que tu és o Criador do universo. Tu és o soberano. Tu és o único Senhor sobre todas as coisas. Pai, retira do nosso meio a idolatria, Senhor. Quebra os ídolos da nossa vida, Pai. No nome de Jesus, vem mais uma vez. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Acende de novo em nosso coração o desejo de estarmos na tua presença, Senhor. Nos teus átrios, Senhor. Habitar no meio do teu povo, Senhor. Pai, que esse seja um desejo sincero do nosso coração. Ó Deus, que nós venhamos compreender que o Senhor deseja ser adorado nos detalhes da nossa vida, em todos os detalhes. Ó Senhor, nos ajude a cumprir isso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.